Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. E para o bate-papo de hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. Vocês sabem que a gente tem o propósito de trazer aqui no programa essas pessoas que pensam e fazem o mercado financeiro. Vocês sabem que nós temos aqui sempre trazido grandes mulheres que pensaram o mercado financeiro, mas nós temos hoje uma das pessoas que forjou esse caminho, com mais de 40 anos de mercado financeiro, quando ter uma mulher nessas posições de decisão no mercado ainda era um feito raro. A nossa convidada de hoje desbravou esse mercado e plantou as sementes para as próximas gerações. Hoje nós vamos falar com a Luciane Ribeiro, sócia da 3V, um pouquinho sobre a trajetória dela, um pouquinho naturalmente sobre o mercado financeiro e os pontos de atenção para você, investidor, pela ótica de alguém que viu e forjou esse mercado. Luciane, é um prazer recebê-la aqui no Você com Dinheiro de hoje. Muito obrigada, Felipe. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Primeiro, queria agradecer o convite, porque para mim é muito importante estar sempre com vocês também, agradecer a Com Dinheiro também. E eu gosto muito de falar da minha carreira, né? Então, assim, acho que é uma coisa muito gostosa e que me traz muita satisfação. Então, falando um pouco da minha carreira, eu comecei realmente como trainee no Bank Boston em 83, eu fiz economia, minha formação é economista, e depois de 2 anos fui para o Banco Safra, como operadora de renda fixa, e aí foi onde eu fiz carreira. Eu fiquei 21 anos no Banco Safra. Dos 21 anos, 12 desses 21 trabalhando diretamente com a família Safra, cuidando do portfólio da família, a fortuna da família no Brasil, fora do Brasil. E realmente foi onde eu aprendi muita coisa, né? E num momento de mercado onde não tinham mulheres praticamente, né? As mulheres, eu trabalhava em mesa de operações, de fato. Então, eu desbravei muita coisa e passei por muitas coisas também. Mas acho que isso me trouxe alguns atributos, né? Que eu digo que eu gosto de contar. Eu acho que é importante, né? De como você lida com as situações, de como você se faz ouvir diante das situações, né? Eu participava de reuniões onde só tinham homens, 10, 12 homens, eu era a única mulher. Então, no começo era muito triste, porque eu me via uma voz assim que ninguém escutava naquele ambiente, né? Eu era sozinha, quietinha. E aí depois eu comecei a perceber que eu tinha que descobrir qual é o mecanismo que eu preciso adotar para me fazer ouvinte, para as pessoas perceberem, né, que eu sou uma cabeça pensante também. Então eu começava a falar um pouco mais alto, né? Você vê que eu tenho um tom de voz assim mais forte, né? Sem gritar, logicamente, não é isso que eu estou dizendo, mas assim de uma forma educada, né, mas um pouco provocativa, para fazer com que as pessoas se virassem e olhassem para mim, para começar a ouvir o que eu tinha a dizer. Então acho que isso, eu fui criando mecanismos, assim, pequenos mecanismos que foram me ajudando muito e logicamente sempre trabalhei muito mais, né, do que os homens, na verdade, da mesma posição, porque eu entendia que eu precisava me sobressair de alguma forma e eu achava que trabalhando mais, trabalhando muito, eu lia muito, eu queria saber mais, eu ia conseguir de alguma forma mostrar isso. Bom, e acho que valeu a pena, né? Pelo menos eu cresci muito na carreira. E quando eu entrei, eu era operadora de renda fixa. Quando eu saí do Safra em 2006 para assumir a posição de CEO da América Latina, do ABN AMRO, da Asset do ABN AMRO, para mim foi um baita desafio também, né? E acho que eu me sentia muito preparada para assumir uma posição como essas, né? Então, foi muito difícil sair do Safra, eu tive que cortar um cordão umbilical, porque todo o meu crescimento foi lá, e eu trabalhava diretamente com o Sr. José Safra. Mas eu fui construindo isso também. Eu já tinha recebido várias propostas para sair do banco, não conseguia sair, aí eu percebi que o problema estava comigo, né, e não com o banco, eu que precisava me preparar para fazer essa mudança. E eu fiz essa preparação, fiz coach, fiz uma série de coisas. E aí, quando veio uma oportunidade que eu julguei muito interessante, eu decidi sair. Então, no ABN já foi um outro mundo, né? Num banco já diferente, cultura holandesa,
Eu era responsável pela América Latina, então cuidava da Argentina, Chile, Peru, enfim. E foi muito interessante também, foi muito enriquecedor, né? Uma cultura completamente diferente. Aí a gente aprende também, apanhei bastante no começo, porque um banco mais aberto, enfim, de discussões mais divididas, de consenso, né? Então, assim, eram realmente um aprendizado. 2 anos depois, o Santander comprou o ABN AMRO no mundo inteiro. O Santander não, um consórcio de bancos, foi o Fortis Bank que comprou o Asset Management, o Royal Bank of Canada e o Santander compraram o banco no mundo todo. Então, aí eu passei a ser CEO da Asset do Santander no Brasil. O Santander tinha um modelo não tinha CEOs regionais, eram CEOs para cada país. Eu fiquei responsável como Brasil, fui responsável pela consolidação das 2 gestoras, da do ABN Real com a do Santander. Também foi um outro desafio enorme, um aprendizado muito grande, né, de você passar por esse processo de 2 culturas muito distintas, né. Foi tema de case studies, aí, essa história de culturas muito diferentes, como é que você faz essa junção. Mas foi também um trabalho super enriquecedor, a gente conquistou muita coisa no Santander, como a Espanha sempre era a asset principal do grupo, em tamanho, em receita e tudo, e durante a minha gestão lá, a gente conseguiu superar a Espanha, tanto em volume como em receita, a gente se tornou a principal asset do grupo no mundo. O Brasil sempre foi muito importante, na verdade, tanto o banco como a gestora. E depois, em 2013, o Santander decidiu vender 50% do business de assets no mundo todo para os private equities americanos, para a GA e Warburg Pincus. E aí nós fizemos um carve-out do banco, tiramos toda a gestora de dentro do banco, montamos uma empresa nova, do zero, com todas as estruturas e tal. Também um novo desafio de começar uma empresa do zero, né? Então, eu tive que contratar RH, marketing, jurídico, toda a estrutura que a gente usava do banco, a gente teve que criar uma empresa nova. Também foi um desafio enorme. Eu era a única CEO de país que fazia parte do comitê executivo da empresa no exterior. A gente montou uma empresa na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, e também foi um período super interessante de muito aprendizado. Aí fiquei no Santander até 2016. Depois fui para o Alfa, tocar a área de Wealth Management do Banco Alfa, né, que era o banco que o Dr. Aloysio carregou, ele levou o banco de investimentos, colocou o nome de Banco Alfa, então eu fui cuidar da parte de Wealth. Depois fiquei 2 anos lá, saí de lá, fui para o BV ainda, para o Banco Votorantim, cuidar da área de Wealth Management do Banco Votorantim também. Fiquei 1 ano e aí falei, chega de banco, vou montar meu próprio negócio. Na verdade, desde quando eu saí do Santander, eu já queria montar uma empresa de gestão de recursos, que é o que eu fiz a vida inteira. E aí eu decidi, então, montar um multifamily office, que se chama 3V Capital, que é o que eu tenho hoje. Sou a fundadora, a principal sócia fundadora, tenho mais 3 sócios comigo. E estamos aí na luta, né? Esse mercado é um mercado super competitivo, principalmente nos mundos atuais, né? Mas a gente está bem, estamos com uma empresa aí com 2 anos e pouquinho, estamos crescendo, estou muito feliz com o que a gente já entregou e tem muito mais para fazer, né? Isso sem dúvida. É um mercado muito competitivo, mas que demanda confiança. E a gente vai entrar nesse assunto de relação de confiança e investimentos daqui a pouquinho também, mas você comentou que fez gestão de fortuna a vida inteira, mas eu tenho olhando de fora, né, sua carreira, eu vejo algumas linhas, né? Você começou como operadora de renda fixa, e aí você foi fazer gestão de patrimônio num formato, de certa forma, single family office, porque você cuidava justamente da família Safra. Mas saiu disso para ser executiva de banco, que é outro perfil de carreira também, para depois empreender num multifamily office. Então, são ciclos de carreiras que, embora tangenciem gestão de patrimônio, são diferentes entre si. E aí eu queria justamente provocar um pouco disso, das diferenças do que é você... Porque uma coisa é você estar operando renda fixa, está na mesa, decidindo comprar ou vender determinado ativo. Outra coisa é executar uma posição de carteiras e outra totalmente distinta é tocar uma operação de asset de um banco.
E por fim, outra vida é empreender dentro de um wealth. Então, conta um pouquinho para a gente como foram essas mudanças de ciclo e como você foi trocando e aperfeiçoando esses capabilities para ir dando sempre o próximo passo. Olha, eu acho que tem algumas coisas que, assim, eu até falo muito para as pessoas, né, de início de carreira, eu também gosto de conversar muito e tal. Eu acho que tem uma coisa que você tem que ter sempre uma visão mais generalista de tudo que você faz, né? Claro que é muito bom você ser especialista em alguma coisa, que é uma forma que você vai se diferenciar, talvez, mas você tem que ter uma visão holística de todo, você tem que entender. Então, eu sempre fui muito curiosa em aprender sobre outras áreas, como é que funcionava seguros, a previdência, como é que é crédito, uma sessão de crédito. Então, assim, eu fui, durante a minha vida profissional, sempre me interessando muito, muitas vezes até passando por áreas onde eu ia tentar conquistar novos skills, novos aprendizados, né? Então, eu acho que é muito importante, até você chegar no momento que você precisa entender o estratégico, né? E o estratégico é o mais complexo, né? Que é quando você tem uma visão do todo, é você mexer os marionetes no lugar certo, na hora certa, para você fazer, de fato, atingir o seu ápice e o resultado que a empresa precisa, né? E isso envolve muito mais coisas, né? Muitos mais skills, né? Skills de pessoas, né? Skills de diversidade, skills de olhar o socioambiental. Então, assim, você vai agregando um monte de outras coisas que você tem certeza que você precisa para você melhorar o todo da companhia, melhorar a empresa, ganhar mais dinheiro para a empresa, trazer mais resultados, mas não só os resultados financeiros, mas os resultados que são importantes hoje em dia para você competir no mundo corporativo, né? Então, eu acho que o mais complexo, na minha opinião, é o estratégico, né? E o estratégico é um pouco dessa visão que você vai tendo conforme você vai aprendendo um pouco de cada área, de cada negócio, e você tem que perguntar, né? Às vezes as pessoas falam, mas como é que você vai perguntando, né? Então, assim, eu acho que a gente até falou um pouco disso antes. Eu acho que hoje a profissão do futuro é quem sabe melhor perguntar, né? E não é só a profissão do futuro, isso serve para a vida toda. Então você tem que perguntar. Eu era muito questionadora, eu perguntava, eu não sabia uma coisa, eu perguntava. As pessoas até falavam, pô, essa mulher é chata, não para de perguntar. Mas eu acho que é assim, né? Claro que tem pessoas que têm uma disposição e uma disponibilidade maior para te responder e para te ajudar, e fala até, olha, lê tal coisa, vai ser bom, você vai entender melhor. Assiste tal podcast e tal, que vai ser bom, tem muita informação sobre isso. Mas tem gente que não tem muita paciência. Mas assim, eu acho que não faz mal, tem que perguntar, né? Então, acho que eu sempre fui muito questionadora em tudo que eu fiz, em todas as áreas que eu passei. Eu sempre perguntei muito e sempre procurei saber mais, né? Porque também não adianta só perguntar, você tem que se interessar e fazer a sua parte, né? Então eu procurava ler, estudar, fazia cursos, então eu ia me melhorando, eu ia me aperfeiçoando. E aí fui criando vários capabilities aí. Acho que sim, né? Não tenho certeza. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E nessa fase de empreendedora, né? Começar de fato a trazer, já era um plano que você tinha, mas como foi viver esse lado porque você já tinha colocado a asset de pé, mas por dentro da estrutura do banco. E a mercado começar um negócio do zero. E aí, já emendando uma outra pergunta, o que você vê de necessário nessa área de wealth? O que você foi encontrar ali e falar, olha, isso aqui é uma coisa que eu posso trazer de contribuição a mais para esse mercado de gestão de patrimônio? Bom, eu acho que primeiro você falou no começo, você acertou, acho que é uma palavra confiança, né? É uma coisa muito importante, porque lidar com o dinheiro das pessoas é uma coisa difícil e que demanda muita confiança, porque é o patrimônio, né? Então, assim, o que é o patrimônio? É aquilo que você vai preservar para a sua vida toda, e é aquilo que você precisa, você vai preservar e precisar, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que demanda muita confiança, muita responsabilidade. E o mercado, logicamente, o mercado financeiro cresceu muito em torno, né, dos grandes bancos, das grandes gestoras, né? Num modelo onde as pessoas sempre acreditaram muito nos bancos, nos grandes bancos, né?
pela marca, pelo nome, pela capacidade, pelo patrimônio que o banco tem, né? Então, eu acho que o mundo foi mudando e, logicamente, acho que a XP foi desbravadora nesse mercado de tentar criar um modelo de independência onde você consegue provar e atestar de que é possível você confiar sem você precisar ter um banco grande por trás, né? Claro que ela começou assim e hoje ela também é um banco, né? Mas, enfim, eu acho que foi um grande movimento, um movimento super importante para você tentar desconcentrar um pouco a riqueza, né? A riqueza de wealth, que hoje ainda é predominantemente nos 10 maiores, nos principais bancos, né? E ainda é, mas eu acho que mudou bastante, melhorou muito isso. E você criar essa capacidade de você confiar e, logicamente, você tem que ter bons produtos para oferecer. Então, assim, um bom serviço e aquele serviço que você deixa de ser um número, mais um número dentro de uma organização, de uma instituição financeira, e passa a ser uma pessoa que precisa da sua ajuda, que precisa dos seus conselhos, que precisa te ouvir para se sentir mais confiante na tomada de decisão, né? Então, eu acho que o wealth ele tem esse papel, né? Além de você passar a confiabilidade, ele tem que ter um papel de ajudar a pessoa, o indivíduo, a família no todo, né? Naquilo que é a gestão do patrimônio dele. Então, assim, muitas vezes a decisão de vender ou não uma empresa, a decisão de sucessão, enfim, e as vidas familiares estão se tornando cada vez mais complexas, as pessoas têm 2, 3 casamentos, filhos com vários casamentos, e como é que é isso? Qual é a melhor forma de você traduzir isso para você deixar o patrimônio, né, de uma forma saudável e que não traga tantos problemas para a família, e você também se sentir mais confortável nessa tomada de decisão? Então, é muito mais do que cuidar do dinheiro, né? É uma prestação de serviços muito mais completa, né? E quando a pessoa confia, ele é um caminho aberto que dificilmente tem volta, né? Porque você vai ajudando a família, depois da sucessão, os filhos, né? Então, é um trabalho muito gostoso. Eu acho, assim, grandioso isso. E quando você consegue passar essa credibilidade, né? Quando você consegue se tornar crível a esse ponto, é uma conquista, porque você percebe que o cliente também fica muito satisfeito, né? Que o cliente, ele não depende de você, mas ele gosta de perguntar para você. Então, assim, as perguntas mais... Olha, Luciane, tem um filho que está crescendo. Você acha que eu devo começar a dar uma mesada para ele ou não? O que você acha? Qual é a sua opinião? Então, assim, é muito legal. Você participa da família de certa forma, né? Você passa a fazer parte das decisões, são mais sensíveis. São mais corriqueiras da vida mesmo da família, né? Eu acho que isso é um grande diferencial de um MFO, né? Que você sai de um universo que você é um número, né? Às vezes você é um pouco mais do que um número, porque você tem um número tão grande que você passa a ser... É um número que chama atenção ali. É um número que chama atenção, né? Mas assim, eu acho que mesmo assim, não existe essa capacidade de fazer um atendimento, né, tão próximo, tão... É difícil. Claro que tem alguns que conseguem, mas é muito difícil, né? Pela própria quantidade de clientes que um banco tem. Então a gente tenta... acho que o MFO é essa responsabilidade, é esse papel e é essa diferenciação que um multifamily office pode trazer para o seu cliente, né? Bons produtos, bons serviços e essa forma de tentar atendê-lo de uma forma mais completa. Você, falando de confiança, boa parte da sua carreira, como você comentou, foi lá no Banco Safra e cuidando justamente do patrimônio familiar do Safra. E, naturalmente, isso demanda não só a confiança da família, mas a confiança no sentido, digamos, mais abrangente, mas a confiança no sentido de o trabalho a ser feito, dado que eles próprios tinham um conglomerado financeiro, cuida do patrimônio de outros, então você consegue, querendo ou não, ter um destaque em escolher aquela pessoa para cuidar do seu próprio patrimônio. Isso passa naturalmente por confiança. E uma questão que a gente estava conversando aqui fora, justamente antes de começar a gravação, de como os produtos são colocados na prateleira para quais clientes. E o zelo e o que é ofertado ao cliente.
que é disponibilizada ao cliente e a carteira que é acompanhada. E nessa linha eu queria fazer uma pergunta, que ela é uma pergunta um tanto dura para o mercado, mas é muito necessária. Falta fidúcia no mercado financeiro de investimentos hoje? Eu acho que talvez falar que falta fidúcia é muito forte, né? Eu acho que a gente, por algumas ineficiências do sistema financeiro, que a gente pode até falar delas depois, eu acho que a gente provocou um modelo onde você oferece a grade de produtos para o cliente e no fim da linha é ele que tem que tomar a decisão, porque é ele que aprova, né? Então, assim, eu acho que essa é uma distorção, né? Porque se você tem uma oferta de produtos boa, razoável, mas na hora de tomar a decisão de qual é o melhor investimento para aquele cliente, o cliente não tem essa capacidade. Ao contrário, ele contratou alguém para fazer isto por ele. Então, na minha opinião, não faz muito sentido você deixar esta responsabilidade para o investidor, né? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro que você tem um processo de definição de perfil do investidor, que é muito bem aplicado, todo mundo tem lá os seus modelos, e você define qual é o perfil do investidor. Depois você tem o processo de alocação, né? Que cada casa tem o seu modelo de comitê de investimentos, de como é o seu modelo de definição de alocação de ativos, né? Mas o ponto final é que no limite você acaba dando ao investidor a possibilidade de dizer, compra esse papel ou não compra esse papel. Eu acho que o investidor não está preparado para isso, muito pelo contrário. Ele contratou alguém para fazer essa decisão, para tomar essa decisão por ele, né? Então tem uma inversão de papéis. E quando você dá esta oportunidade, né, para o investidor decidir, eu acho que aí é que está o problema. Porque muitas vezes você está oferecendo um produto que é inadequado para o investidor e ele acaba aceitando, né? Então, assim, acho que tem uma inversão aí. Você coloca essa decisão no colo do investidor, mas não preparou ele para tomar essa decisão. Né? E muitas vezes ele não está preparado, porque quando ele procura uma casa, né, não importa o modelo da casa, mas quando ele procura alguém para cuidar do dinheiro dele, porque ele não se sente preparado o suficiente, não se sente com este capability, ele está delegando, né? Então não faz muito sentido você voltar para ele e dizer, olha, agora você aprova que o que eu comprei para você, né? O que eu gostaria de comprar para você. Então assim, mas isso é porque tem algumas distorções no sistema financeiro, né? Que o modelo de agente autônomo hoje ele não pode tomar a decisão pelo cliente porque ele não tem autonomia, ele não tem as certificações necessárias exigidas pela CVM para tomar a decisão pelo cliente. Então ele acaba pedindo para o cliente decidir, né? Então eu acho que a gente no tempo vai corrigir tudo isso, é uma questão de tempo, mas eu acho que isso atrapalha bastante, né, na verdade, porque o que a gente precisa fazer é ajudar cada vez mais este investidor a entender a cada momento que ele tem que decidir por isso, o que ele tem que olhar, o que ele tem que perguntar. A gente volta lá para a história da pergunta, né? O que eu preciso perguntar para saber se aquele investimento é bom ou não para o meu perfil, né? Para eu como investidor, né? Então, assim, acho que é isso que a gente tem que ajudar o cliente. Então, eu me preocupo muito com esse processo de educação financeira e é uma coisa que eu trabalho muito com os meus clientes também. Eu acho que, assim, é uma coisa que, olha, então, assim, eu gosto de ser muito didática, né? Tudo que eu faço, a gente explica. Por que a gente está fazendo isso? Quais são as alternativas? E por que para o perfil dele é melhor aquele ativo e não o outro, né? Por causa do cenário, porque a gente acredita nisso, porque o perfil dele tem essa característica, né? Enfim, a gente consegue criar um mundo e um modelo onde a gente consegue trazer mais a transparência, de fato, daquilo que o cliente tem que saber perguntar e tem que saber, não adianta, é uma coisa que você tem que, antes de investir num fundo de investimento, você tem que ler o regulamento. Você não precisa ler o regulamento inteiro, que são várias páginas, lá 30, 40 páginas, dependendo do banco. Mas você tem que ir nos lugares certos, né? A remuneração, como é que é a cotização do fundo, se tem taxa de saída, se tem taxa de entrada, né? Então, assim, ele tem que saber se tem taxa de performance, qual que é a taxa de performance. Quando ele entra numa previdência, se tem taxa de carregamento, né? Por que é a opção daquele fundo para previdência e não de outro? Por que um PGBL ou um VGBL? Quais são as diferenças entre os tipos de produtos?
né? Por que fazer um COI e não comprar uma opção diretamente? Então, assim, tem que saber perguntar. Eu acho que tem muita gente que acho que o modelo de gestão independente já melhorou muito isso, e está trazendo cada vez mais, está aflorando cada vez mais isso, né? Porque os clientes também gostam de saber. Tem muito cliente que adora perguntar, né? Eu tenho vários clientes que perguntam tudo, e eu acho ótimo, né? Às vezes ele fala, desculpa, Luciano, estou perguntando. Não, eu acho ótimo, porque eu acho que quanto mais você pergunta, mais informação você tem e mais confiante da decisão e daquilo que está sendo feito, traz para todo mundo, né? Então, assim, a história da transparência, para mim, é fundamental, fundamental. E o saber perguntar passa muito justamente por educação financeira. Eu acho que, até por N circunstâncias, acho que o termo educação financeira ficou meio associado àquela... A aulinha, né? Parece que e não é isso. E não é. Existem níveis e níveis de educação financeira que são importantes para fases, momentos diferentes da sua vida, para estratos diferentes do seu patrimônio. Não é a educação financeira é como economizar, pagar o boleto. Não, educação financeira envolve perguntas das mais diversas, como você bem colocou. Qual é a aplicabilidade de cada produto para a minha maturidade de investimentos? O seu momento de vida também, porque às vezes é a idade, o momento de vida. Você está em fase de acumulação, você está em fase de gastar porque já está se aposentando, enfim. Tudo isso é muito importante, né? E conforme o patrimônio cresce, entram novas classes, entram novas alternativas de investimento e você tem novas coisas para aprender, para perguntar. Vai se sofisticando naturalmente, né? Exatamente. Então, isso também é educação financeira. Com certeza. E também falta. Falta muito. Falta muito. Precisamos reforçar esse lado em todas as áreas de negócio. Acho que mesmo do lado de orçamento doméstico também, acho que é uma coisa super importante que a gente acaba valorizando pouco, né? E é muito importante, né? Hoje em dia, a maioria das residências no Brasil são gerenciadas por mulheres, sabia disso? E aí as mulheres precisam ter capacidade de gerenciar esse orçamento doméstico, né? Que é aquela continha famosa, quanto eu gasto, quanto eu ganho. Enfim, acho que tudo isso faz parte de um processo de educação financeira, mas é a educação financeira que não é a aulinha por si só, né? Você não vai ser um técnico, um especialista em finanças, não é isso que nós estamos falando. Mas é a educação financeira para o seu dia a dia, né? Para o seu momento de vida. Enfim, acho que é muito importante. Estamos batendo esse papo com a Luciane Ribeiro, sócia fundadora da 3V, sobre, naturalmente, a trajetória dela, sobre um pouco do nosso mercado financeiro brasileiro, sobre os pontos de atenção e evolução desse mercado, mas também os pontos de atenção, como a gente pode provocar, estimular melhorias, manter-se atentos para, naturalmente, a própria carteira de investimentos, mas como pensar este sistema. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, com a participação mais que especial da Luciane Ribeiro, sócia da 3V, batendo papo conosco sobre mercado, sobre a trajetória dela no mercado, mas sobre o mercado financeiro brasileiro como um todo também. E voltando para esse bloco, falando de mercado financeiro, tem como evitar pensar no nosso momento atual. A gente estava conversando logo antes aqui de entrar sobre as taxas de juros que elas sempre parecem altas. Hoje sempre parece o dia mais alto que você poderia ter para comprar uma NTNB, mas amanhã essa alta ser nova. Como vocês têm visto e como tem sido a própria... Pensar o equilíbrio de carteiras diante desse cenário? A gente está num cenário particularmente desafiador, taxas de juros altas no mundo inteiro, o que pode ser muito bom para montar uma posição de carrego, mas sempre vem nessa surpresa, né? Há 3 meses a gente estava discutindo se a gente ia bater a taxa a Selic de fim de ano em 8,5 ou 9. Será que dava para buscar para baixar de 8,5? Agora a gente teve Copom reduzindo só 0,25. Como é que está esse mundo maluco do nosso mercado de investimentos hoje? Bom, para a gente chegar no dia de hoje, acho que a gente tem que voltar um pouquinho. Nós estamos aí em anos desafiadores, né? Eu acho que
pós-pandemia, né? Acho que todos os bancos centrais viveram aí um movimento de política monetária super expansionista, né? Porque todo mundo precisava de dinheiro para a pandemia, e depois conviver com a inflação muito elevada. Então, acho que o Brasil, inclusive, saiu na frente no movimento de corte de juros, foi um dos primeiros países e que foi muito, muito saudável para o Brasil. Mas as outras economias ainda estão vivendo um movimento de contenção, né, de como é que eu consigo atingir a meta inflacionária, principalmente os Estados Unidos, que rege o mundo todo, que precisa atingir a meta de 2%, e os indicadores que têm saído ultimamente lá têm mostrado muita resistência na inflação americana, né? E o emprego bom, então os números de emprego muito bons, muito positivos, a economia crescendo, mas a inflação ele não consegue controlar, ele não consegue baixar, na verdade, claro que está sob controle. Então, acho que os Estados Unidos, ele movimenta o mundo no fluxo de capitais. Então, isso é ruim para os emergentes, logicamente, então é ruim para o Brasil, porque a taxa de juros está alta. Nos Estados Unidos estamos falando de 5,5%, 5,25%, 5,5%, e ele já deu indicações claras de que não vai reduzir os juros tão rapidamente. Então, muita gente do mercado, inclusive, no começo do ano, achava que seria já no primeiro semestre, né? E agora já foi postergado para o segundo semestre, e tem muita gente achando que talvez este ano já não aconteça, né? Então, acho que o cenário é muito desafiador nesse sentido. Então, você vê a economia, Estados Unidos com 5,5% de taxa de juros, o que está acontecendo? Hoje teve reunião do Banco Central da Inglaterra também, não reduziu os juros. Então, sexta reunião consecutiva sem redução de juros. Então, você vê que tem uma resistência de juro alto no mundo todo. E eu, outro dia, escutei uma entrevista do Eduardo Janete da Fonseca, que eu gosto bastante, e ele falou uma coisa que eu concordo, por isso que eu vou dizer aqui. Acho que a gente acabou o mundo, ou a época de inflação e taxa de juros baixas no mundo, tá? Eu acho que a gente vai ter que conviver, vamos ter que aprender a conviver com taxas de juros e inflação mais elevada no mundo, por vários fatores, e um deles o climático também, que entra no meio dessa história, né? Eu acho que isso, logicamente, impacta nós, o Brasil, mas o Brasil está com uma taxa de juros elevada. Se você for comparar com a inflação corrente, nós estamos falando aí entre 3,5% e 3,8%, né? A projeção para 2024, nós estamos com um juro de 10,5% com o 0,25% de ontem. Então, o que eu acho do Brasil? Eu acho que, primeiro, não é à toa que o presidente do Banco Central foi eleito o melhor Banco Central, presidente do Banco Central do mundo, né? Eu acho que a política monetária tem consistência, ela é muito cuidadosa, né? E é por isso que acho que a gente está conseguindo manter a economia do Brasil positiva. Nós estamos crescendo, então, ou seja, você pega um país que cresceu 2,9% o ano passado, a gente provavelmente vai ter um crescimento esse ano na casa de 2,30%, 2,5% também, com um juro real elevado, né? Mas a gente não pode esquecer que o Brasil sempre tem um histórico de juro real elevado há muitos anos, não é de agora, né? Então, assim, não é que teve uma mudança. A gente sempre teve um juro médio muito alto no Brasil, um juro real médio muito elevado. Por quê? Porque a gente tem um monte de problema. A gente tem problema com previdência, a gente tem problema fiscal, né? A gente tem problema... As reformas estão aparecendo. Agora tivemos a reforma tributária, precisamos de uma reforma administrativa, enfim. Tem muita coisa que precisa acontecer, e eu acho que é tudo isso junto que faz com que que o Brasil precisa manter um juro real elevado, né? Então, assim, como que eu vejo o nosso cenário daqui para frente? Não podemos esquecer de falar das duas guerras também. Então, assim, acho que o geopolítico é preocupante, né? A gente vem num processo de uma escala muito negativa, muito ruim para o geopolítico, né? Hoje mesmo teve algumas falas aí do Putin também, que não gosta de se sentir ameaçado, enfim, das economias ocidentais, enfim, eu acho que o geopolítico é uma incógnita para mim, mas eu acho que é preocupante. A gente não pode descartar em momento algum o momento que a gente está vivendo, né, na geopolítica. E aqui no Brasil, acho que apesar do Brasil ser uma potência, né, e é muito interessante você imaginar que nós somos responsáveis por alimentar 900 milhões de pessoas, ou seja, o Brasil é responsável por 11% da população mundial, né,
oferta de alimentos, ou seja, de tanto que a gente produz grãos e tudo mais, né? Nós somos o principal exportador de soja, milho, soja, açúcar, café. É incrível, né? E o segundo melhor em etanol, enfim, esqueci, mas o Brasil é uma potência, né? Do ponto de vista no setor agrícola, de produção de alimentos e tudo mais. Então, eu acho que tudo isso ajuda muito, mas a gente vai ter que conviver com taxas de juros mais altas, na minha opinião, por um motivo simples e único que se chama fiscal. Eu acho que a gente está vendo isso, acho que o governo tem uma política mais expansionista de gastos, né? E acho que isso não tem jeito, essa conta é assim, né? Você gasta mais, você vai ter um aumento de dívida, e para gastar mais e aumentar a dívida, você vai precisar financiar a sua dívida, e para financiar a sua dívida, você precisa ter juros mais elevados, né? Esse é um movimento que o Brasil vive há muitos anos, também não é uma novidade, né? Não estou falando nada que a gente não esteja acostumado a viver. Então, eu acho que a gente vai viver com taxas de juros mais elevadas. Na minha opinião, a Selic final de ano deve ser algo como 9,75, né? Nós vamos ver aí números um pouquinho abaixo de 2 dígitos, na minha opinião, 9,5, 9,75. E o ano que vem, acho que vai depender muito do fiscal, né? O governo tem aí o desafio de fiscal de déficit zero para 2025, né? Tem meta inflacionária, talvez a gente trabalhe mais na banda superior das metas também, de inflação. Enfim, acho que tem uma mudança importante. Tem o fim do mandato do Roberto Campos na presidência do Banco Central. Acho que a decisão do Copom de ontem nos traz alguns insights em relação a isso, na minha opinião também. Enfim, acho que tem uma independência do Banco Central, mas que a gente vai ter uma mudança importante a partir de 2025, na minha opinião, na política monetária. Vai testar um pouco dessa independência? Eu acho que sim, Tem um outro ponto, a gente falou ano passado sobre o aumento da complexidade das carteiras, o aumento da sofisticação conforme aumenta o patrimônio, e a gente está falando aqui de um cenário de juros altos. Juros altos tendem a chamar dinheiro da economia, justamente. E aí vem, o governo precisa de mais dinheiro, então ele drena um pouco da poupança pública e assim por diante. E a gente acaba levando esse efeito em cadeia. E aí, o que me provoca perguntar justamente como é a vida para investimentos alternativos aqui no Brasil, fundos estruturados, pensar fundos FIPs, por exemplo, que investam em empresas fechadas. Tem lugar para esse tipo de investimento aqui no Brasil, ainda mais nesse novo velho mundo de juros altos que a gente deve enfrentar pelos próximos anos? Eu acho que tem lugar, porque quando você olha o modelo de alocação, né, você tem que diversificar, sem dúvida. Então, ele tem lá um percentual de diversificação em alternativos, que a gente chama, que são os fundos estruturados, os FIPs, os fundos imobiliários e tudo mais. Mas claro que seria muito mais fácil, né, de você vender esse produto com taxa de juros mais baixa, porque realmente você tem que gerar um alfa adicional sobre o CDI. Então, nós estamos falando de CDI de 10,5%, o que seria esse alfa adicional para fazer sentido para um portfólio diversificado, né? Então, 5%, 7% a mais, por ser um ativo que não tem liquidez, que é de baixa de liquidez. Eu acho que isso tudo, olha lá, nossa educação financeira de novo, né? Como é que você consegue precificar um ativo quando ele é bom para o seu portfólio ou não, né? Qual é a diferença de prêmio de risco que você deveria ter entre um ativo que é emissão do governo federal, é uma emissão de uma empresa corporativa, ou é de uma empresa de capital fechado que você está investindo porque você acredita naquele modelo de negócio, né? Como é que você precifica isso, né? Então, isso é fundamental, mas como a gente vive num mundo de taxas de juros muito altas, eu acho que esse segmento sofre um pouco mais, né? Porque, de novo, para você gerar um alfa adicional de 10,5% é complexo, como também sofrem os multimercados em função disso, né? Então, assim, você pega a indústria de multimercados, desde 2023 tem sido muito, muito ruim, né? Tanto de retorno como de resgates. A captação líquida, assim, é assustador. Eles já perderam 170 bilhões de reais em 12 meses,
Só no ano de 2024, 41 bilhões de reais saíram dos multimercados. Por quê? Porque está indo para renda fixa, né? E outra coisa importante para comentar, Felipe, é que tem um movimento crescente, que não é de hoje também, de uns 2, 3 anos para cá, que é a participação dos ativos isentos, né, no sistema financeiro. Então, para você ter uma ideia, eu não sei se as pessoas têm ideia disso, mas hoje em dia o total de emissões de ativos isentos no sistema financeiro nacional, ele ultrapassa o volume da poupança brasileira. Nós temos 900 bilhões de reais em poupança, aproximadamente, estou falando números aproximados. Nós já temos 1 trilhão e 100 de ativos isentos emitidos, né? Então, assim, tem um movimento crescente e, lógico, com a taxa de juros elevada e você tem o benefício da isenção fiscal, é esse ativo que os investidores têm procurado muito. Então, assim, por isso que a gente vê muitas emissões, né? Todos os dias, todas as semanas, todas as empresas estão emitindo, CRI, CRA, enfim, os bancos emitindo LIG, agora que também é isento para pessoa física, né? Então tem um crescimento muito grande das LIGs e um crescimento muito importante de CRIs, CRAs e as debêntures incentivadas, né? Então acho que isso também é um sinal de mudanças no futuro, né? Porque se a gente está falando que é de um governo que vai precisar de financiamento de dívida pública e tal, provavelmente a gente vai ter que voltar a ter mais compradores de dívida pública, menos de dívida privada, né? Então, acho que são coisas que vão acontecer no futuro. E aí a gente eventualmente pode ter incentivos fortes a repensar alguns desses incentivos fiscais, né? Para justamente poder puxar esse recurso de volta para casa. Sim, exatamente. Eu queria guardar uns minutinhos aqui do programa para voltar na Luciane. E eu sei que, para além do mercado financeiro, você tem alguns projetos pessoais que extrapolam, que estão relacionados ao mercado financeiro, mas se extrapolam ali a atividade econômica de dia a dia. Inclusive uma ONG, não é isso? Sim. Conta um pouquinho para a gente por trás do mercado. Sempre quando eu fui crescendo no mercado financeiro, como mulher, num mercado extremamente masculinizado, né, eu sempre pensava, como é que eu posso ajudar outras mulheres a trilharem uma carreira no mercado financeiro, né? Não precisa ser igual à minha, não estou dizendo que tem que ser igual à minha, mas como é que eu ajudo, o que eu posso contribuir, né, com a minha história, com o meu aprendizado, para que as mulheres possam ter ascensão no mercado financeiro. Então eu sempre pensei nisso e fiz vários trabalhos, mesmo quando eu era CEO da Asset do Santander, eu fazia trabalhos com as funcionárias mulheres, cafés da manhã para trocar ideia, enfim, era uma troca era um fórum de ideias aberto, totalmente aberto, onde a gente conversava muito sobre isso. Então eu gostava de escutar um pouco das dificuldades que elas encontravam e, logicamente, o problema não está só no mercado de trabalho, claro, tem um problema cultural, né? A mulher não foi criada para trabalhar, e muito menos para trabalhar no mercado financeiro, né? Para cuidar do dinheiro. Eu sempre falo isso. A palavra já diz patrimônio, vem de pai, né? De patriarca, né? Então, assim, é uma associação lógica que a gente não repara, mas isso tem uma profundidade, né? Então, assim, a mulher foi criada sempre para tomar conta da família, o que ela faz acaba fazendo muito bem, né? Toma conta dos entes queridos, dos familiares, e o homem cuida do patrimônio, né? Cuida de trazer o dinheiro para dentro de casa, né? Eu também vivi nesse mundo, então minha mãe nunca trabalhou, então a gente vive isso, né? Então tem esse problema cultural, tem o problema, não é um problema, mas é uma realidade da maternidade, né? A mulher tem que parar um momento da sua carreira profissional para cuidar do processo de ter o filho, da própria licença maternidade, né? Então todo mundo questiona, põe licença paternidade, deixa o pai ficar 6 meses cuidando do filho, a mulher volta a trabalhar. Enfim, tem uma série de discussões disso que eu acho que colabora muito para que esse processo seja menos traumático, né? Porque muitas mulheres também neste momento, e aconteceu isso comigo, elas se questionam, será que eu volto a trabalhar? Porque é uma coisa tão bonita na vida da mulher. Disruptiva, né? Disruptiva, que você se questiona muito. Será que eu volto? Será que é isso? Será? E é muito difícil dessa decisão. É muito difícil.
Então, assim, se você não tiver muita certeza, né, por isso que eu falo também, a mulher tem que ter muita assertividade, não só a mulher, mas todo mundo tem que saber exatamente o que você quer na vida profissional. Então, quando você está num lugar, você tem que se enxergar daqui a 5 anos, onde você quer estar. E o que você quer estar fazendo e aonde você quer estar. Porque é muito importante você ter esse foco, né? Porque senão qualquer coisa que te tira desse trilho, e a maternidade pode ser um desses movimentos, você fica muito indeciso. E muitas mulheres falam, não, eu vou parar e depois, quando os meus filhos crescerem, eu volto. Só que ela volta numa condição completamente diferente, né? Completamente além da sua carreira, né? Então, assim, ela volta numa outra empresa, numa outra área, num outro patamar, numa outra condição, enfim. E fora o problema que a mulher vive até hoje das diferenças salariais, que é fato, né? Então, assim, tem muita gente que também desiste da carreira profissional porque ela fala, eu ganho muito menos do que o meu marido ou o meu companheiro, então é melhor eu parar do que ele, né? Então, para a mulher para cuidar da casa, dos filhos, tal, Então, assim, isso tudo está melhorando, Felipe, graças a Deus mas assim, a gente tem muito a fazer ainda para isso, muito a fazer, principalmente na parte de diferença salarial entre homens e mulheres, é uma coisa que acontece no mundo de hoje, tá? Isso ainda existe. Então, eu acho que, voltando à tua pergunta, eu fiz muito trabalho voltado para isso, fiz muitas palestras e faço até hoje palestras. Onde me convidam, eu vou sempre falar da minha carreira, da minha história, e sempre dou uns insights do que eu acho importante, a tal da resiliência, o tal do foco, né, que eu acho fundamental, persistência. Acho que a mulher tem que ter muita persistência, porque senão ela acaba desvirtuando. E aí eu sou uma das fundadoras de uma ONG chamada WIL, Women in Leadership Latin America, que no começo a gente trabalhava muito com o empoderamento feminino, a história de ajudar as mulheres a chegar no topo das companhias, das empresas, e logicamente a gente foi voltando mais para a diversidade, então hoje a gente faz um trabalho muito mais voltado para a diversidade, com as empresas, pesquisas, enfim, uma série de coisas para ajudar as empresas a melhorarem suas políticas e práticas relacionadas à diversidade, tá? Então, e além disso, faço trabalho voluntário, enfim, faço um monte de coisa. Sou conselheira da BSM, sou conselheira do Fundo de Pensão da ONU nos Estados Unidos, no Comitê de Investimentos, então, assim, faço muita coisa que eu gosto bastante. E não tem como não agradecer, no meio de todas essas coisas, você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para bater esse papo conosco, para compartilhar um pouco desse conhecimento com a nossa audiência. Então eu queria, de fato, deixar meu muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Espero voltar mais vezes para falar mais de educação financeira. Sem dúvidas. E, por favor, deixa seus contatos, o site da 3V, redes sociais, então, quem pode, onde encontrar a Luciane Ribeiro? O nosso site é www.3vcapital.com.br. Nós estamos também no LinkedIn, como 3V Capital. Inclusive, a gente faz uma carta mensal que acabamos de divulgar no início da semana. Todo mês tem uma carta mensal do cenário econômico, do que a gente acredita. Então, busca lá, está lá no nosso LinkedIn. E também pode me acionar, eu estou no LinkedIn, onde vocês quiserem, eu estou sempre à disposição. Maravilha, muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Luciane, muito obrigado, 3V Capital, por ceder aqui a participação da Luciane conosco, e muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês essas mentes brilhantes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, uma discussão leve, mas sempre com o propósito de tornar você um investidor melhor a cada dia. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar a você, aos seus investimentos, ao seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br e deixe também sua dúvida, sua sugestão, seu comentário. Manda lá pra gente seu feedback. Quem você gostaria de ver aqui conosco no Você com Dinheiro? Mande lá um e-mail para contato@comdinheiro.com.br. É sempre um prazer receber a opinião e a visão de todos vocês. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.